Os irmãos prestem bem atenção nessa palavra que vai ser falada, porque ela justamente tem a ver e envolve a nossa espiritualidade. Se de repente tivermos no local de adoração, ou se já tivermos lá, conseguimos sair, amém, amém, porque é muito importante que nos tempos que estamos vivendo, a gente saber a qual local que estamos frequentando, se realmente é um local abençoado por Deus. Vamos acompanhar. Mateus capítulo 7, versículo 15, fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o 16 agora. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Aqui é Jesus Cristo perguntando. Então, essa passagem é muito importante, porque no tempo do fim se levantaram muitos falsos profetas, muitas religiões, denominações religiosas, que nós veremos mais para frente qual é o fundamento verdadeiramente desse tempo do fim, esses falsos profetas terem se levantado. Meus irmãos, falsos profetas na atualidade são indivíduos que apresentam como guias espirituais, mas buscam benefícios próprios, exploram a fé alheia, deturpam doutrinas sagradas ou promovem ensinamentos, olha só, promovem ensinamentos que desviam da verdade, da palavra de Deus, usando uma religião para manipulação. Estão se identificando alguma vez ter passado por algum lugar assim? Ganhos financeiros ou poder, e se caracterizam por hipocrisia, arrogância e principalmente oportunismo. Pessoas assim, líderes aparecendo em diversas esferas religiosas e sociais, segundo interpretações bíblicas e espirituais. Uma grande massa de líderes religiosos que são verdadeiros hipócritas, arrogantes e oportunistas, manipulando, são verdadeiros manipuladores que manipulam a sua religião, a religião e a sua crença. E agora é importante, vamos ver 6 características de líderes religiosos que justamente usam a fé, a palavra de Deus, para seu próprio enriquecimento, que é o que a gente vê mais hoje em dia. Primeiro tópico, vamos falar sobre busca por lucro e poder. Esses líderes religiosos, eles vendem bênçãos, prometem riquezas fáceis ou usam a fé para benefício pessoal, em vez de servir a Deus conforme ensina. Essa palavra aqui, de todo o coração, quando eu preparei, ela tinha uma direção. E cada pessoa aqui é importante para a igreja e para o pastor, a fé dela. Porque eu, como pastor presidente, que prego a palavra para vocês e trago a palavra de Deus para vocês, então, da maneira que vocês recebem, estão se comportando aí fora, é o que vai dizer realmente se vocês estão bem espiritualmente ou não. Então, cada um daqui é importante para a igreja. E uma vez que a gente busca a santidade da igreja, quem tiver perdido aqui dentro ou perdido, o Espírito Santo me mostra e me manda a palavra, e a pessoa vai escutar essa palavra, que de tal forma que ela vai ter um entendimento e ela vai poder tomar uma atitude correta. É assim que funciona. Novamente, são 6 características. Vou falar primeiro. A primeira característica mais comum é a que mais eles procuram fazer: vende bênçãos, prometem riquezas fáceis ou usa a fé para benefício pessoal, em vez de servir a Deus conforme ensina a palavra.
Vamos ver o que a Bíblia diz exatamente sobre vender bênçãos, prometer riquezas. Será que é realmente isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pediu que ao pregar a sua palavra, você justamente recebesse riquezas e bênçãos? Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver o que fala justamente Jesus Cristo falou sobre as riquezas. Mateus 6, versículo 19 e 20. Passa a dizer: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, em onde os ladrões minam e roubam. O 20. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam nem minam. Os irmãos entenderam? Puderam entender? É justamente o ao contrário o que Jesus disse. E hoje os falsos profetas deturpam essa palavra e justamente pregam prosperidade e riqueza em cima da palavra de Deus. Outro ponto importante também, baseado nessa consideração, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, vamos ler? 1 Timóteo 6, 9 a 10. Apóstolo Paulo, a carta ao Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 10. Veja só a consideração de Jesus sobre o crente buscar riquezas e prosperidade dentro desse mundo aqui. Olha só: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências ou desejos, loucos e nocivas, que submergem os homens na sua própria ruína. O 10 agora. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você jamais verá igrejas que trabalham sobre prosperidade, riqueza e bênçãos pregando um texto desse. Você não verá dentro da igreja jamais esse texto, o pastor ou o seu próprio líder pregando esse texto, porque justamente vai de desencontro o que ele faz hoje dentro das igrejas, pregando prosperidade através do dízimo. Então aqui, deixando bem claro que Jesus pregou totalmente e passou totalmente o ao contrário. Armazenar tesouros, meus irmãos, aonde aqui chegará no tempo das nossas vidas, aqui todos nós deixaremos essa terra, ninguém vai ficar enquanto Jesus não voltar. Tudo que você armazenar aqui vai ficar aqui. Então, se você entregou todo o tempo da sua vida para as riquezas, lá no céu você não ajuntou nada. Não ajuntou. Conforme Mateus 6,19, armazenai tesouros no céu. Então Jesus quis dizer aqui que no tempo que você estiver aqui na terra vivendo, faça a obra para o seu benefício, não para as riquezas do mundo. E o próprio apóstolo Paulo em Timóteo, ele deixou bem claro que a pessoa que acaba infringindo essas palavras e buscando as riquezas, eles passam dentro dessa terra por decepção e muitas dores. Então, jamais o falso profeta e a igreja que prega prosperidade através de dízimos, você não verá um texto citado como esse. Amém, igreja? Vamos falar sobre a distorção da palavra, né? E é o que mais a gente vê. Às vezes eles manipulam, pegam textos da Bíblia justamente para manipular e formar uma concepção do que eles querem passar para vocês. Então eles distorcem a palavra da Bíblia. Olha só, distorcem as escrituras para justificar seus próprios interesses ou para atrair seguidores mundanos, doutrinas essenciais. Estamos vendo muito isso hoje. Hoje, a maioria das igrejas, eles pegam a palavra com o objetivo de atrair as pessoas, não para corrigir dentro da igreja, somente para
atraí-las aqui, ficar presas aqui dentro. E aí eles trabalham a palavra para o que você quer ouvir. Então é um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem cruz. Vamos ver exatamente o que a Bíblia diz sobre distorcer as Escrituras. Está lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Gálatas 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Passa a dizer: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, condenado esse evangelho. Assim como já vos dissemos, agora de novo também digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, ou seja, que não seja o evangelho de Cristo, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja amaldiçoado esse evangelho, que não seja de Cristo. E eles fazem exatamente isso, distorcem a palavra para que cumpram os seus objetivos finais, que no final sempre será prosperidade a troco do dízimo. Alguém já passou por isso? Tenho certeza que muitos aqui, um dia que estiveram dentro de igrejas como essa, já passaram por isso. Manipulação emocional é outro termo também que eles usam muito. Olha só, exploram a credulidade ou a sua crença e as emoções das pessoas, que muitas vezes estão desinformadas ou emocionalmente vulneráveis, para manipulá-las. Não é isso, meus irmãos? Não é isso que a gente vê muito? Às vezes a pessoa ela procura Deus num momento de fraqueza, algum problema na família, alguma doença, até na pessoa, ou na família, ou no filho, ou qualquer problema interno dentro da família. A pessoa começa a preciso procurar a Deus. E quando uma pessoa assim que está emocionalmente abalada, ela cai numa igreja assim. É como o lobo, né? Como Jesus falou. Como você vai sendo direcionado para o matadouro, para uma armadilha. Como é importante. E olha justamente o que a Bíblia fala sobre isso. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Velho mandamento. Oséias está depois de Daniel. Depois de Daniel, meus irmãos. Daniel. Oséias 4, 6. Depois de Daniel. Vou esperar todos acharem que é importante esse texto aqui. Vamos considerar todos nós juntos. 4, 6. Olha só. Exploram a crença das pessoas, que muitas vezes essas pessoas estão desinformadas, emocionalmente abaladas, vulneráveis, e assim se tornam fácil manipuladas. Então, olha o que a palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Aqui vem falando bem claro que a nação de Israel, eles passaram por muitas situações porque lhe faltaram conhecimento. Mas mesmo quando eles recebem o conhecimento, rejeitam a palavra e o conhecimento. Como se uma pessoa viesse nessa igreja, frequentasse
durante um tempo e depois ela recebesse a palavra. Recebendo a palavra aqui, ela não entende. E ela passa a buscar outro local, justamente a qual esse local que eu tenho falado. Manipulação emocional. Então ela esteve aqui, recebeu a palavra, a verdadeira palavra que pregamos em Cristo Jesus. E a pessoa não deu o seu devido valor. A pessoa vai frequentar outro local, um local que é onde ela vai ser explorada emocionalmente. Então, faltou para essa pessoa conhecimento. Por faltar de conhecimento, essa pessoa sofreu e sofrerá. Amém, igreja? Amém. É isso que acontece com muitas pessoas que às vezes procuram esses locais de adoração. E outro ponto são líderes religiosos que se focam em si mesmo. Vamos ver o que significa isso. Buscam acesso direto e exclusivo a Deus, posicionando-se como intermediários indispensáveis. Ou seja, eles falam, você só pode chegar a Deus por mim. Eu vou orar por você, mano. Você só pode encontrar a bênção por mim. Eles colocam como foco principal. E o que Jesus Cristo não ensinou? A visão cristã diferente, que é o tema da nossa igreja. Vamos ver lá, João 14,6. Então, antes de eu ler o texto, líderes religiosos colocam eles como núcleo, ponto principal. Eles são o núcleo, a peça principal em acesso a Deus. Então, você não terá acesso a Deus se não passar por eles. Então, veja o que Jesus Cristo diz. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só. Sabe o que é isso? É entendimento da Escritura. Glória a Deus. É conhecimento. Então a gente vê muito título: bispo, apóstolos, profetas, e eles se colocando na posição de Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. E a gente vê muito isso em muitas denominações religiosas, né? Outro ponto de vista: conexão com a política corrompida. Aliás, é o que mais a gente vê, né? Um determinado pastor, numa igreja, eles se tornam famosos, abandonam seus ministérios para ir política. Será que foi isso que Jesus Cristo quis dizer? Será que ele pediu justamente que a religião tomasse partido com a política? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi confrontado com essa situação. Vamos ver a evidência? João 18:36. João, capítulo 18, versículo 36, meus irmãos. A religião tem que tomar partido com a política? Esse é o ponto de vista, né? Passa a dizer: Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha só. Então Jesus justamente foi confrontado por esses líderes religiosos que na época estavam envolvidos com política, né? Outro ponto importante está lá em Mateus 20:21. Mateus 22:21. Disse-lhes: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Essa parte todos nós conhecemos. Quando os líderes religiosos, foi lá quando Jesus entrou no templo em Jerusalém, e havia um grande comércio lá dentro do templo, e Jesus entrou, começou a destruir tudo lá dentro, colocou tudo no chão, porque ali era uma casa de adoração. Nota-se realmente também que a igreja jamais pode ter comércio interno. A igreja verdadeira, cristã, presta atenção, não pode
pode ter comércio dentro, nem em sua localidade. Ou seja, a gente vê muito por aí, igrejas, às vezes elas têm ali, lá fora, cantinas, coisas assim, relacionadas a isso, vendendo comida, tudo mais. Olha só, Jesus, quando viu isso dentro do templo, ele derrubou tudo, jogou tudo no chão. E ele condenou, dizendo que aquela casa era uma casa de adoração. E eles estavam transformando em covil de lobos. Então, veja só a reação. E, infelizmente, a gente vê muitos locais de adoração por aí, comércio dentro, fora e tudo mais. Então, estão descumprindo a palavra de Jesus. E logo depois, os líderes religiosos, os judeus, sacerdotes, fariseus, vieram querer colocar Jesus, pegar Jesus, justamente naquela atitude e aquele ato dele, dizendo assim: é errado pagar para César o que é de César? Imposto? É esse, olha só. Jesus percebeu que eles estavam querendo pegar Jesus, porque se Jesus falasse que era errado ali, ele ia ser preso. Porque Roma era o que governava nos tempos de Jesus. E Jesus pegou uma moeda, que na época era denário. Jesus pediu uma moeda e falou: de quem é esse rosto aqui? É de César. Então Jesus falou: dai de César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Política não tem nada a ver com religião. Muito embora sabemos também que lá em Daniel 2,44, como o verdadeiro cristão, ele prega um reino, um verdadeiro reino de Deus, que vai vir e vai destruir todos esses reinos aqui na terra. E somente o reino, através de Jesus, ficará estabelecido por tempo indefinido. Não é isso? É. Então, uma vez que o cristão, ele prega sobre isso, e depois ele sai do seu ministério, da sua igreja, e vai se associar à política, ele está sendo o quê? Um hipócrita. Então, religião e política não tem partido nenhum no caminho de Deus. Amém, igreja? Amém. Estão entendendo? Bem entendido até aí? Vamos ver agora como identificá-los, que é importante. Jesus fala sobre a árvore. Jesus ensinou a reconhecê-lo pelos seus frutos, ou seja, suas ações, os resultados dos seus ensinamentos, se trazem engano e ruína. Veja o líder, veja os líderes, vejam a sua vida, veja como iniciou, veja de que maneira eles construíram seus impérios, qual foi a fonte daquele dinheiro, por onde veio, por onde surgiu, quem foi a pessoa, quem é a pessoa. Veja os frutos, e pelos seus frutos você conhecerá. Amém? O conhecimento da palavra. Aqueles que conhecem a palavra de Deus ou a Bíblia podem identificar a inconsistência e desvios dos falsos profetas, né? Aqui vem falando sobre a palavra, que é justamente o que vocês estão aprendendo. A palavra, a Bíblia. Pela palavra se torna mais fácil identificar os falsos profetas. 1 Timóteo, está no texto aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Aí fala que toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar e repreender, né? Assim que o servo de Deus seja completamente equipado para toda boa obra, né? Outro texto, João 8,32, que fala sobre: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você conhece a palavra de Deus, você não é levado por esses ensinos falsos, ou por falsos profetas. Amém?